Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês acompanham aí comigo mais um conteúdo das nossas aulas de ciências e a gente vai observar o conteúdo então da nossa aula 17. Nossa aula 17 traz aí como objeto de conhecimento diversidade do reino animal e no detalhamento reino animal, classificação taxonômica, características gerais e reprodução. Então fiquem ligados, a nossa aula começa agora. E nessa aula a gente vai estudar um pouco mais sobre os répteis. A gente vai ver aí as principais características, os principais grupos, né? E não somente os répteis, a gente vai falar também sobre as aves, os mamíferos, mas inicialmente a gente vai ver as características gerais e específicas ali da classe dos répteis, que são animais vertebrados, né? Aqueles que possuem ali esqueleto ósseo, coluna vertebral, né? O crânio protegendo ali o cérebro, por exemplo. Então a gente vai ver mais características desses animais. Para começar, a gente traz aí um representante, né, um indivíduo representante do grupo dos répteis, para a gente já ir reconhecendo ali. Nós temos um jacaré, né? Como nós sabemos, os jacarés eles fazem parte aí, ó, do grupo dos répteis e a gente pode observar um pouco mais ali das suas características. Esse nome aqui, ó, réptil, né, ou répteis, que está aí no plural, ele vem, né, do latim reptare e quer dizer rastejar. Então, se vocês já observaram aí os animais que pertencem a esse grupo, não somente os jacarés, mas também as cobras, né, as tartarugas, por exemplo, eles vão se locomover se rastejando, né, como se eles estivessem ali se arrastando pelo chão, né, pelo solo. Esses animais, eles têm os membros mais curtos, né, são membros encurtados, como você pode observar. E a barriga desse animal ela fica bem próximo do solo. Então a gente diz, né, que eles rastejam e daí vem essa principal característica, né, de onde vem o nome répteis. Mas não somente rastejam, alguns deles nadam também, a gente vai encontrar répteis na água, por exemplo. Então, para a gente já ir se familiarizando aí com os nossos representantes, o jacaré, né, com essas características que você pode observar, além de rastejar, esses animais eles possuem uma pele, né, mais espessa, mais grossa, por exemplo. Ela é formada ali por escamas ou por placas, né? Justamente porque esses animais eles são aí mais adaptados para a vida terrestre. Então eles têm algumas séries de características para favorecer ali, para permitir a vida desses animais no meio terrestre. E a característica dessa pele, né, o tipo da pele desses animais, que alguns têm escamas e outros têm placas ali mais grossas, como o jacaré, por exemplo, é justamente para favorecer a vida no ambiente terrestre. Então vamos lá observar mais características dos répteis aí na nossa próxima imagem. Os répteis são animais ectotérmicos. Olha só, você está observando aí na nossa imagem algumas tartarugas, né? E essas tartarugas, se você já teve a oportunidade de observar ali na natureza, né, conseguiu visualizar as tartarugas, um jacaré, por exemplo, você pode ver que uma parte do tempo ele vai estar tomando um banho de sol, né? Ele vai estar ali paradinho, exposto ao sol, fora da água, como a gente está visualizando ali, tomando um sol. Justamente porque esses animais, eles não conseguem manter uma temperatura corporal constante. Então, eles vão precisar ficar expostos ali ao sol, né, tomando esse banho de sol ali, como a gente diz, que é para eles conseguirem manter essa temperatura aí para o seu metabolismo. Então, por isso a gente costuma dizer, né, que são animais de sangue frio, né? A gente fala popularmente ali que são animais de sangue frio, mas na verdade são animais ectotérmicos, certo? A temperatura deles, a manutenção dessa temperatura corporal, ela vem de fora, né? Ela vem ali dos raios solares, então eles precisam ficar expostos ali ao calor, ficar expostos ao sol, justamente para manter esse equilíbrio na sua temperatura. Além disso, eles têm uma pele coberta por escamas e algumas espécies também têm placas córneas, né? A gente já visualizou a imagem ali do jacaré, que ele tem aquelas placas, como a gente visualizou, aquelas escamas mais grossas. As cobras possuem o corpo todo ali revestido por escamas. E aí nessas tartarugas, como a gente está observando, né, ela tem essa placa aí, como a gente está visualizando, que forma ali a sua carapaça, né, como a gente costuma dizer. Tem essa parte superior que a gente está visualizando e tem também a parte inferior, né, protegendo aí o corpo desse animal. E eles apresentam respiração pulmonar, né, diferente dos anfíbios que respiram ali, tem uma respiração cutânea, né, por exemplo. Os
répteis, eles têm uma respiração pulmonar. Então, eles vão... Diferente também dos peixes, né? Que tinham uma respiração por brânquias. Como os répteis são animais ali adaptados para o ambiente terrestre, então eles têm os pulmões, né? Eles vão fazer essa troca gasosa ali com o ambiente, né? Retira o oxigênio presente no ar e devolve ali o gás carbônico, por exemplo. Então, eles vão fazer essa respiração, essa ventilação através de pulmões. Além disso, a gente observa que os répteis eles possuem um sistema digestório completo. Quando a gente fala que um animal tem sistema digestório completo, né, porque ele vai iniciar na boca e finalizar, no caso dos répteis, em cloaca, né, que é aquela porção ali do corpo onde vão ser eliminadas as fezes, onde vão ser eliminados os gametas, por exemplo. Tem uma alimentação bastante variável e a maioria dos répteis eles serão carnívoros. Olha essa imagem, presta atenção aí nos detalhes. A gente tem aí nessa imagem uma cobra. E essa cobra, ela acabou de se alimentar ali de um animal. Provavelmente um coelho, né, uma lebre, por exemplo. Você consegue observar que ela está ali terminando, né, de abocanhar esse animal ali. Somente as patas, né, traseiras desse animal ali estão para fora. Então, uma parte do corpo desse animal ela já está no interior do corpo da cobra. E como nós sabemos, a cobra ela vai se alimentar nessa forma, desse modo. Ela vai atrair ali a sua presa, né? Ela pode dar um bote para tentar manter essa presa ali paralisada e ela pode se enrolar no corpo desse animal, ela vai usar o seu corpo ali para enrolar, vai asfixiar, né? Quebra os ossos desse animal e depois ela vai engolir ele inteiro, como a gente visualiza. Aí ela vai passar uma parte do tempo ali fazendo essa digestão, né, como a gente fala, que é justamente para que esse animal possa ser digerido ali no interior do corpo da cobra. Então, só para a gente observar que esses animais ali, no caso dos répteis, né, eles têm uma alimentação bastante variável, mas a maioria deles, como as cobras e os jacarés, eles vão ser carnívoros, como a gente pôde observar naquela imagem. Vamos observar mais informações sobre o sistema circulatório, aí, sobre a circulação dos répteis. Eles apresentam uma circulação dupla, fechada e incompleta. Vamos ver como é que funciona. O coração deles ele vai ser dividido em 3 cavidades, sendo o ventrículo parcialmente dividido, com exceção dos crocodilianos, que o coração é completamente dividido em 4 câmaras. Tá? Então, a gente tem o coração desses animais, alguns vão ser divididos em 4 câmaras, né? 2 átrios e 2 ventrículos, como no caso dos crocodilianos. Mas os outros, eles vão ter somente 3 cavidades, como a gente visualizou ali, ó, o ventrículo parcialmente dividido. E eles apresentam sexos separados, existem os machos e as fêmeas, né? Existe um indivíduo do sexo masculino lá e o outro do sexo feminino. E aí, no momento da reprodução, vai acontecer uma fecundação interna, né? Ela acontece dentro do corpo da fêmea. E a maioria das espécies bota ovos, né? A maioria, não são todos. Então a gente diz que elas são ovíparas, né? Somente algumas espécies aí de cobras que podem ser ovo-ovivíparas, por exemplo. E eles apresentam um ovo com casca que protege o embrião, evitando o seu dissecamento e reservas que garantem a nutrição. Como nós comentamos, né, os répteis eles são animais adaptados para um ambiente terrestre. E muitas vezes, né, o ambiente terrestre ele não oferece condições ali ideais para que a fêmea possa colocar os seus ovos, ele se desenvolver. Então, por isso, né, uma dessas estratégias ali de adaptação dos répteis é justamente esse ovo com uma casca, né, tem uma casca um pouco mais rígida às vezes e ela vai proteger esse embrião, evitando com que ele resseque, né, com que ele perca ali suas nutrientes, por exemplo, e tem reservas nutritivas para garantir ali o desenvolvimento desse embrião. Então, são algumas características aí que a gente pode observar dos répteis, como nós falamos, são animais ali adaptados para um ambiente terrestre, embora a gente encontre também eles em ambiente aquático. Agora a gente vai observar como estão classificados ali os répteis. Nós já falamos que nós temos jacarés, tartarugas, né, cobras, por exemplo, lagartos também. Agora a gente vai observar como são nomeadas aí as classes dos répteis. Então, olha só. A primeira que a gente observa são os testudines, onde você visualiza ali na imagem aquele tracajá, né, como a gente costuma chamar, onde nós temos também as tartarugas, os jabutis, fazem parte então da classe dos testudines. Na segunda imagem, a gente visualiza ali uma cobra, e essa cobra ela faz parte da classe esquamata, né, que vem de escamado. Esse nomezinho aí, esquamata, vem de escamado. Por quê? Porque o corpo desse animal, como você consegue visualizar, o corpo da cobra, né, vai ser todo revestido por escamas.
Temos também o crocodília, onde nós vamos ter os jacarés, os crocodilos, né, os gaviais, por exemplo, como a gente pode observar. Olha lá, novamente o jacaré, né, exposto ao sol, tomando ali o seu banho de sol, justamente para manter ali a temperatura constante do seu corpo. E o último grupo que a gente visualiza são os rincocéfalos, né, ou também chamado rincocefalia. Olha lá, essa imagem que a gente está vendo é uma tuatara, né? Esse a gente não vai encontrar aqui na nossa região, ela vai ser comum ali em regiões da Nova Zelândia, por exemplo, né? E são répteis mais primitivos, como a gente pode observar. Então a gente identifica aí que temos quatro classes de répteis aí na nossa imagem, certo? Então, para a gente poder observar que como esse grupo ele é também diversificado, a gente vai encontrar répteis, né, com patas, como no caso dos jacarés, outros sem, como no caso da cobra, né? Temos diferentes características, então nós vamos ter grupos diferenciados também. Então a gente pôde entender e compreender um pouco mais do grupo dos répteis. E a gente vai observar agora um outro grupo de animais vertebrados, que são as aves. Observa com a gente agora as principais características das aves. As aves, elas têm o corpo revestido por penas. Essa é a característica principal ali das aves, né? Você observando um animal desse grupo, você vai conseguir visualizar que o seu corpo todo vai ser revestido por pena, com exceção das patas e do bico, né? Mas todo o corpo desse animal vai ser revestido por penas. E essas penas, elas têm cores diferenciadas, né? Um colorido diferente justamente para identificar aquele animal. Ela funciona também para o momento ali do acasalamento, como no caso do pavão que você está observando aí nessa imagem. O pavão, essa parte de trás aí que a gente está vendo dele é a cauda, né, que ele consegue abrir como se fosse um leque, justamente para impressionar a fêmea. Aí você está visualizando na imagem, é um macho. As fêmeas geralmente elas são menores, têm uma cor mais cinza. Então ele abre aí essa cauda para impressionar a fêmea e ele poder ser escolhido ali como um parceiro, né, para o acasalamento e gerarem novos filhotes, ali gerarem a sua prole, por exemplo. As aves, elas são animais endotérmicos. Então, diferente dos répteis que eram ectotérmicos, as aves são endotérmicos. Isso quer dizer que eles já conseguem, né, esses animais aí já conseguem manter a sua temperatura corporal constante, né, já tem um equilíbrio interno ali da sua temperatura, não vão precisar mais ficar expostos ali ao sol, como no caso dos répteis, né? Então são animais endotérmicos. Esse endo quer dizer dentro, né? Então eles conseguem manter uma temperatura interna constante. Vamos observar agora sobre a pele das aves. As aves apresentam aí uma pele queratinizada, né? Seca e impermeável, justamente para evitar, né, com que elas percam ali água para o ambiente, por exemplo. Algumas possuem glândulas uropigianas. Você está observando aí na imagem algumas aves que estão ali no ambiente aquático, né? Algumas aves conseguem nadar também. Quando essas aves ali, como o pato, né, o marreco, o cisne, eles conseguem nadar. Quando essas aves têm essa capacidade ali de nadar, eles precisam ali manter uma situação, né, para que não encharque as suas penas. O que vai acontecer? Então eles têm uma glândula, né, que fica na região posterior do corpo desse animal. Eles têm uma glândula que ela produz um óleo, uma espécie de um óleo, de um sebo, e ele vai retirar esse óleo com o bico e vai passar nas suas penas, justamente para deixar as suas penas impermeáveis, e aí ele consegue nadar e essa pena não vai ficar encharcada, permitindo com que ele fique pesado, né? Então eles têm aí essa estratégia. E eles são exclusivamente ovíparos, como a gente pode observar. Na imagem a seguir, a gente vai observar como que está organizado ali o corpo, né, o sistema digestório de uma ave a partir do esquema de uma galinha. Então, observa aí com a gente. O sistema digestório das aves ele é complexo. E aí, o que vai acontecer? Quais são as estruturas que ela vai apresentar? A gente vai observar aí, nós temos o bico córneo, né, que é um bico que vai ser bastante útil para esse animal, não somente para a sua alimentação, mas se você já observou, né, as aves vão utilizar esse bico aí tanto para construir o seu ninho, né, ou para fazer um cafuné numa outra ave, por exemplo. Então a gente tem aí esse bico córneo funcionando, né, também com essas finalidades. Mas aí você observa o bico córneo, né, como característica ali do seu sistema digestório, de onde ele vai conseguir se alimentar, né, vai conseguir obter ali a sua forma de nutrição. Tem o papo, né, que é
como a gente pode observar, nós temos aí também o papo, o proventrículo e a moela, né? Todos eles aí atuando ali no sistema digestório desse animal. Então, a gente visualiza aí na imagem, nós temos o sistema digestório das aves. Na imagem a seguir, a gente visualiza o sistema circulatório. E aí lembra que nós falamos também anteriormente sobre átrio, né, ventrículo. A gente vai poder compreender melhor agora nessa imagem, onde nós temos o sistema circulatório aí das aves. As aves apresentam um sistema circulatório fechado, com o sangue correndo no interior de vasos sanguíneos. No caso das aves, ela possui um coração, aliás, o coração possui 4 cavidades, como a gente visualiza aí, ó. 2 átrios e 2 ventrículos. Lembra que quando a gente estava estudando sobre os répteis, a gente falou que alguns só tinham 3 cavidades, né? No caso aí das aves são 2, né? 2 átrios e 2 ventrículos, parecido com dos mamíferos. E aí, olha só, aqui está o coração então da ave, dividido aí, ó, em 4 cavidades, como a gente observa, né? Um átrio direito, o átrio esquerdo e o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. São 4 cavidades, então, que vão atuar aí no funcionamento do sistema circulatório das aves. E aí, sobre a respiração das aves, a gente observa aí nesse esquema como que funciona, né? Como que vai funcionar justamente para permitir a comunicação e até mesmo o voo desses animais. Então, olha só. A respiração pulmonar apresenta sacos aéreos conectados ao pulmão, os quais atuam amplificando o fluxo de ar, né? Então, elas vão ser importantes também no momento do voo ali desses animais. E aí, como você pode observar, lá no esquema, a gente visualiza um pouquinho melhor ali do sistema respiratório desse animal. O aparelho fonador das aves, ele é denominado siringe e está localizado na traqueia. O aparelho fonador é justamente aquele item lá que vai funcionar para que essa ave possa emitir o seu som, né? Então, você está visualizando aí na imagem, tem um detalhe dali da ave, você pode observar a traqueia e próximo da traqueia tem uma região ali que é a siringe. E a siringe é justamente esse órgão, esse aparelho fonador, que vai permitir com que a ave possa vocalizar, né? Possa emitir o seu som, o seu canto, como a gente costuma falar popularmente, certo? E aí, para a gente compreender um pouco melhor aí das aves, a gente observa aqui na nossa imagem, nós temos aí, ó, 2 patinhos na lagoa, né? A gente visualizou que eles conseguem também nadar, olha só. E aí eles têm a presença daquela glândula, né? Aquela glândula uropigiana, onde eles vão, através do bico, passar ali uma espécie de um óleo, né? Uma substância um pouco mais gordurosa ali nas suas penas, para evitar com que essas penas fiquem encharcadas e eles não fiquem muito pesados. E aí eles nadam, olha, utilizando ali as patas, você pode observar. As patas desses animais, como a gente visualiza aí, ó, eles têm, ó, uma espécie de membrana entre os dedos, né, como se tivessem ali os dedos, e entre esses dedos tivessem uma membrana, que é justamente para facilitar essa natação, tá? Então, dessa forma, aí esses animais conseguem nadar. E aí a gente pode visualizar aí no nosso detalhe das patas palmadas, né, como a gente visualiza aí. Ainda sobre as aves, a gente pode observar aqui sobre o bico, né? Lembra que nós comentamos anteriormente sobre o bico córneo das aves, né? Então a gente pode observar esse bico, né, que é formado ali por ossos, né, como a gente pode visualizar. E aí a gente pode, ó, são formados ali por ossos da mandíbula, mandíbula superior e mandíbula inferior, e aí no interior a gente tem a língua, né? E esses ossos vão funcionar para esses bicos, né, vão funcionar ali para a sua alimentação, para a captura ali do seu alimento, por exemplo, e entre outros, né, ele vai utilizar também esse bico como uma ferramenta. Nós comentamos que ele pode utilizar esse bico ali para construir o seu ninho também. Então, são algumas características ali das aves. Vamos observar um pouco da sua anatomia. A gente observa aqui a anatomia externa das aves, a gente já falou sobre o bico, né? Tem ali o pescoço, as patas e tem as asas, né? Que é justamente esse membro aí que vai ser adaptado para o voo. Como nós já sabemos, muitas das aves elas vão voar, não são todas, né? As aves que têm essa capacidade de voar são os pássaros. As outras que nem todas têm essa capacidade. Então, essas que têm aí vão ter a asa, né, coberta por penas, têm essa possibilidade também de voar. E aí a gente visualiza um pouco mais da organização
da organização interna do corpo desse animal, a gente visualiza um pouco dos seus órgãos internos, a gente visualiza lá o cérebro, a traqueia, o coração marcadinho ali de vermelho para a gente visualizar aqui. E aí nós podemos observar um pouco mais também da anatomia interna das aves. E aí, ó, nesse outro esquema, a gente visualiza agora um pouco dos ossos, né? Do esqueleto desses animais. Esses animais, eles possuem um esqueleto ósseo e a maioria desses ossos, eles vão ser ossos pneumáticos, né? São ossos que têm umas espécies ali de poros, né? Para eles ficarem mais leves. Porque como nós sabemos, as aves, elas vão voar. E para esse animal voar, ele tem que ser mais leve. Então, eles têm essas características ali justamente para permitir o voo, como a gente pode observar aí na imagem do esquema do esqueleto ósseo desses animais, ok? Então, vamos ver aí mais informações sobre as adaptações, né, das aves para o voo aí na nossa próxima imagem. Como a gente visualizou aí no nosso esquema, né, agora a gente coloca aí destacado para a gente fixar, entender um pouco melhor. Para que esses animais consigam voar, a gente vai ter aí a presença de penas que ajudam no voo e também na regulação térmica, né? As penas, elas vão estar revestindo todo o corpo desses animais e protegendo. E além de proteger, elas vão ajudar no voo. As asas, que garantem uma forma aerodinâmica ao animal, né? A aerodinâmica é esse formato que ele consegue ter para facilitar o seu voo. E músculos peitorais desenvolvidos, que garantem a movimentação das asas, né? Então, esses músculos na região do peitoral aí do animal, eles vão ser mais desenvolvidos, que é justamente para eles poderem movimentar essas asas, né? Para bater essas asas aí, eles conseguirem voar ou até mesmo planar ali sobre uma determinada região. Vamos ver mais informações ali sobre a adaptação das aves ao voo. Eles apresentam um externo com quilha. O osso externo é um osso que está localizado ali bem no meio dessa região peitoral. Como você observa na imagem desse pombo, que é uma ave que também consegue voar, a gente vê aquele osso ali em formato de quilha, né? Como se fosse algo mais pontudo e apontado ali para frente, e onde vão se prender os músculos peitorais. Olha lá os ossos pneumáticos que nós comentamos anteriormente. Ou seja, são ossos que apresentam cavidades preenchidas por ar. Você já observou ali no osso de uma galinha, por exemplo, quem já consumiu ali a galinha, sabe que naqueles ossos, né, eles são como se tivessem vários furinhos, são várias cavidades, justamente para elas ficarem preenchidas de ar e ficar mais leve, né? Tudo isso para facilitar ali o voo desses animais. Tem também a ausência da bexiga natatória, aliás, a ausência de bexiga urinária e dentes, bem como as gônadas reduzidas. Tudo isso, né, para facilitar o voo. Então, temos ali, ó, as aves não vão ter a bexiga urinária e dentes. Se tivesse, esse animal seria um pouco mais pesado. Então, a gente observa ali essas adaptações. E aí nós falamos também que nem todas as aves conseguem voar. Lembra? Olha só, nem toda ave apresenta a capacidade de voo, como o avestruz, por exemplo, né? A ema, no caso que a gente está observando aí na imagem, são aves muito grandes, né? Embora elas tenham o corpo coberto por penas, tenham asas, elas não vão conseguir voar porque não tem todas as outras adaptações e o seu corpo é muito grande, né? Ela não conseguiria alçar voos muito grandes. O pinguim também não tem a capacidade de voar, mas nós temos ali abaixo as araras que têm essa capacidade, né? Então, a ave que consegue voar, a gente diz que fazem parte do grupo ali dos pássaros, certo? E apresentam 3 meios de locomoção básicos: voo, marcha bípede, né? Quando eles estão no solo, eles conseguem andar utilizando as suas 2 patas, né? Por isso que a gente fala que essa marcha é bípede, através de 2 pés, usando os membros posteriores. E tem também natação impulsionada. A gente tem aves que conseguem nadar, como ali, ó, o pinguim. E agora a gente vai conhecer um pouco mais ali das características dos mamíferos, o nosso último grupo de animais vertebrados que nós vamos estudar. Então vamos visualizar as principais características dos mamíferos. E a principal característica que a gente já olhando nessa imagem conseguimos observar é a presença de pelos. Então a gente sabe que os mamíferos, né, possuem o corpo todo revestido por pelos, né? Em algumas espécies pode apresentar cabelos também, como nós, seres humanos. Então, olha aí, você visualiza, além da presença de pelos, esses animais vão ter a presença de glândulas mamárias. Então, a gente está observando uma fêmea, né, de um gato que está amamentando ali seus filhotes, né? Então, na fase inicial ali da vida desses
dos mamíferos, eles vão se alimentar do leite materno, justamente pela presença das glândulas mamárias. Apresentam também respiração pulmonar e eles têm circulação fechada, circulação dupla e coração com 4 cavidades, semelhante às aves, como nós vimos anteriormente, né? Aquelas 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Apresentam um sistema urinário formado por rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. E o sistema nervoso é com o encéfalo bem desenvolvido. E também endotermia. Lembra o que é endotermia? Que é justamente a capacidade que eles têm de manter a sua temperatura interna constante. Na outra imagem, a gente observa mais características dos mamíferos, né? Tem um sistema digestório formado por um canal alimentar e várias glândulas acessórias que vão atuar também nesse sistema digestório. Tem hábitos alimentares distintos. A gente vai encontrar mamíferos que são carnívoros, herbívoros e onívoros, né? Isso vai ser diferenciado pela sua dieta, né? Pela sua nutrição. Presença de sexos separados, ou seja, são observados machos e fêmeas de cada espécie e tem fertilização interna. Quando nós dizemos aí que eles têm fertilização interna, nós estamos dizendo que ela acontece, né, no interior do corpo da fêmea, certo? Então, essa fertilização, que é o encontro ali do gameta masculino com o gameta feminino, vai acontecer no interior do corpo da fêmea. Então, apresentam fertilização interna. E a gente falou aí sobre os hábitos alimentares desses animais, né, que são hábitos alimentares distintos. A gente pode encontrar carnívoros, herbívoros e onívoros, e aí eles vão apresentar uma dentição diferenciada para cada tipo de alimento que eles forem consumir. Nesse esquema, a gente pode observar aqui um pouco sobre a dentição dos mamíferos, né? A gente pode observar aqui, ó, na nossa imagem, a gente observa o crânio de alguns desses animais, né, de alguns mamíferos, e aí você vê a dentição. Então, a gente vai observar, olha só, nessa primeira imagem a gente visualiza aí a dentição dos onívoros, certo? Vamos dar um close aqui na nossa imagem, olha aí. Nós temos a dentição aí dos onívoros, que são aqueles que se alimentam tanto de animais, né, de outros animais, quanto de vegetais, certo? Na dieta dele vai ter carne, vai ter planta, então a gente diz que eles são onívoros, como no caso do porco doméstico, aí você observa que ele tem ali a sua presa, né, tem os molares, como a gente está observando aí na imagem. Tudo isso baseado ali na sua dieta. Temos os carnívoros, olha só, nós temos agora aqui a imagem de um cão, né, um cão doméstico, e você está observando que eles têm ali as presas, né, bem afiadas, justamente para que eles consigam ali comer, né, e morder ali a carne e mastigar esse alimento. Semelhante no caso das onças também, que a gente já pôde observar algumas imagens mostrando essa dentição que ela vai abater ali a sua presa, né, e vai poder perfurar a carne desses animais. E também os herbívoros, né, no caso do cavalo, o cavalo doméstico ali, como a gente pode observar. Observa aí a diferença que nós temos na dentição aí desses animais, ok? Muito bem, só para a gente compreender aí que nós temos a dentição diferenciada aí dos mamíferos por causa, né, do seu tipo de alimentação. Vamos ver agora como estão classificados os mamíferos aí na nossa próxima imagem. Nós vamos encontrar mamíferos classificados como monotremados. No caso dos monotremados, a gente tem ali, ó, capacidade de botar ovos. Nossa, mas mamíferos também colocam ovos? Não todos, mas a gente vai ter ali algumas espécies, né, que conseguem colocar ovos, como a équidna, que é esse animal ali, é um pouco raro, né, não é muito conhecido, a gente não encontra aí na nossa região, que é esse da imagem que a gente está visualizando, e ela tem a capacidade de botar ovos também. Além da équidna, a gente vai encontrar, né, uma outra espécie que a gente vai já ver na outra imagem. Então, olha só. Continuando lá naquela imagem, nós temos lá, também alimentam seus filhotes, inicialmente com leite, o qual é sugado diretamente da pele da mãe, uma vez que esses animais não possuem mamilos. E aí, na outra imagem, a gente observa aí que eles são encontrados também na Austrália e na Nova Guiné. E aí a gente tem uma outra imagem de um outro mamífero. E agora, a gente está observando aí os marsupiais. Essa aí é bem conhecida nossa, né? A famosa mucura, né? Que a gente, em algumas regiões, também chamada de gambá, mas aqui a gente vai conhecer ali como a mucura. E ela pertence ao grupo dos marsupiais.
e eles destacam-se pela forma como ocorre o desenvolvimento dos seus filhotes, né? Eles ficam ali todos agarrados ao corpo da mãe até com que eles consigam se desenvolver sozinhos. Além disso, né, os marsupiais, eles têm embriões, aí na próxima imagem, e desenvolvem-se no interior do útero. Porém, nasce muito cedo e completa o seu desenvolvimento dentro do marsúpio, que é uma espécie de bolsa, que vai acontecer aí no caso do canguru, né? A gente tem uma fêmea de canguru e lá nessa região ali ventral, né, como se fosse ali a barriga, ela tem uma bolsa onde o filhote ele vai terminar de se desenvolver ali, né? Tem glândulas lá onde ele vai mamar também. E nós temos os eutérios na outra imagem, o grupo onde a gente faz parte. Olha aí, presença de placentas complexas. O desenvolvimento ele é completado totalmente no interior do útero. Como exemplo, nós vamos ter nós, né, os seres humanos, os cachorros, os gatos, os macacos, as baleias, os bois, as zebras, os tatus e os elefantes, certo? Então, dessa forma, a gente conheceu aí um pouco mais de outros grupos de animais vertebrados, né? Falamos sobre répteis, aves e mamíferos. Espero que vocês tenham compreendido e curtido a nossa aula e até a próxima.